Será que a teoria da evolução ela está em crise? E aí existem alguns grupos de biólogos que estão começando a criar explicações ad hoc, como se costuma dizer, para poder salvar a teoria da evolução? Bom, isso é o que muita gente acha que está acontecendo por aí. Mas hoje nós vamos conversar sobre esse assunto e vamos ver que não é verdade. Mas antes disso, se inscreva nesse canal se você não é inscrito e caiu aqui de paraquedas. Dê o like, dê o joinha se você gostar do conteúdo desse canal e do conteúdo desse vídeo e compartilhe aí com seus amigos, parentes, redes sociais, no WhatsApp e vamos para o vídeo. Certamente vocês conhecem a teoria da evolução, né? A teoria da evolução que é aquela teoria que a gente aprende na escola. Bom, mas a teoria da evolução ela surge, bom, pelo menos num aspecto historicamente mais recente, com Charles Darwin. Claro que outras noções sobre mudança dos organismos já existia muito antes do Darwin, isso a gente já sabe. Mas a teoria da evolução como nós a conhecemos, ela começa a ter uma base muito forte, e isso ocorre ali basicamente com os trabalhos de Darwin e Wallace já no final do século XIX. Bom, todo mundo sabe, né, que aprendeu na escola ou já leu em algum lugar que a teoria da evolução proposta por Darwin, inicialmente, ela dizia o seguinte, que todos os organismos, eles descendem de um ancestral comum, né, todos os seres vivos, universal, e que a seleção natural é o processo, o mecanismo principal que teria levado, então, toda essa diversificação da vida. Depois, na virada do século XIX para o século XX, alguns pesquisadores começaram a descobrir ou redescobrir, como se costuma dizer, os trabalhos daquele monge chamado Gregor Mendel, né, que foi um monge que começou a fazer estudos com ervilhas e a partir dos trabalhos dele é que começou então a se desenvolver a ciência que nós conhecemos hoje como genética, que é parte da biologia. Ao ser redescobertos os trabalhos de Mendel, as ideias desse monge, do Mendel, começaram a ser incorporadas, então, na teoria da evolução do Darwin. E isso demorou várias décadas, né? Então, passando desde a década de 10, 20, 30, 40 até a década de 50, nós temos aí um longo prazo, né? Vários anos, em que a teoria da evolução como a conhecemos hoje, ela começou a ser construída. Então surge aí algumas noções, como por exemplo, o chamado teorema ou equilíbrio de Hardy-Weinberg, né, que é muito utilizado em estudos de genética de populações para compreender as mudanças das frequências dos genes nas populações entre gerações. E isso, né, basicamente é o que define a evolução atualmente. A noção de mutação, a noção de seleção natural, a noção de fluxo gênico, todos esses aspectos então começam a ter digamos, uma identidade matemática com aí o desenvolvimento do que nós chamamos então de síntese moderna. Alguns autores também chamam de teoria sintética da evolução, né, o darwinismo. Não vamos entrar aqui no aspecto, né, do uso desses termos, qual deles seria o mais correto. Pode ser que haja aí alguma controvérsia, né, e pensarmos que talvez haja diferença entre o que era síntese moderna nos anos 40 e depois o que se tornou a teoria da evolução após os anos 40. E alguns autores até atribuem nomes diferentes a isso, mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos chamar tudo de síntese moderna, até porque é dessa forma que um dos principais nomes que eu vou tratar aqui nesse vídeo, que é o Máximo Piglucci e o Gerd Miller, chamam a teoria da evolução. Né? Eles se consideram como a síntese moderna, que é como ela ficou conhecida nos anos 40. Fazendo essa breve introdução sobre aspectos históricos da construção da ideia de evolução, da teoria da evolução, desde Darwin até passando ali pelos anos 40, 50, 60, enfim. Chegamos agora nos anos de 2010. Na verdade, um pouco antes disso, em torno de 2007, entre 2007 mais ou menos, 2008, se não me falha a memória. Bom, o que aconteceu aí nesses anos? Aconteceu que um livro muito interessante foi publicado por esses autores que eu mencionei, o Máximo Piglucci e Gerd Miller. Esses autores eles compilaram uma série de ideias neste livro e também são autores de alguns capítulos desse livro, mas também há outros cientistas, há outros biólogos que contribuíram com esta obra escrevendo alguns capítulos.
O que esse livro diz, basicamente? Bom, esse livro fala sobre uma proposta de fazer algumas, digamos que, revisões ou repensar sobre alguns aspectos da síntese moderna. Que, segundo esses autores, a síntese moderna não contemplava alguns tipos de mecanismos que pudessem explicar a evolução dos organismos. Tanto é que no capítulo introdutório desse livro, o Máximo Piglucci, que é o autor, né, desse capítulo introdutório, ele diz, por exemplo, né, faz a menção de que existem algumas restrições ou limitações da síntese moderna. E ele cita três. A primeira restrição que o Máximo Piglucci cita é em relação, por exemplo, à ideia de gradualismo, né? Então, a ideia da síntese moderna é que a evolução ocorre por pequenas mudanças muito lentas e graduais ao longo do registro geológico. Isso foi uma ideia que já começou, na verdade, a ser questionada há muito tempo atrás, mas ela foi questionada principalmente por alguns autores como Stephen Jay Gould, que é um paleontólogo muito famoso e já falecido. O Stephen Jay Gould, lá pelos anos 70, se não me falha a memória, ou nos anos 80, publicou um artigo junto com outros colegas seus a respeito de uma teoria que ficou conhecida como teoria do equilíbrio pontuado, que dava aí algumas explicações alternativas para as chamadas descontinuidades morfológicas existentes no registro geológico, ou seja, seria a existência de possíveis lacunas que ligam, né, que está faltando ali alguns fósseis para poder ligar então a grandes grupos. Uma segunda noção que na verdade, apresentada como uma limitação da síntese moderna nesse capítulo introdutório do Piglucci é o que ele chama de externalismo, no sentido de que a teoria da evolução, por meio da síntese moderna, ela daria, digamos que, um valor explicativo muito exagerado para as questões ambientais, agindo, então, sobre o fenótipo, né, as características dos organismos e mesmo sobre a variedade genética que surgia, né, aleatoriamente por meio de mutações. Ou seja, em resumo, fatores externos ambientais eles teriam primazia então sobre o direcionamento, né, da evolução dos organismos, né, porque esses fatores externos ambientais então acabariam trazendo um certo tipo de direcionamento ali para as mudanças nas populações. E a terceira noção que ele traz como um tipo de restrição da síntese moderna, nesse livro, seria a ideia de genicentrismo, ou seja, que as mudanças no fenótipo, nas características dos organismos, estaria exageradamente relacionada a uma questão quase determinística de genes e características, como se houvesse uma relação direta e linear entre genes e mudanças nas características dos organismos. Esses são alguns dos pontos que são trazidos inicialmente ali no livro do Máximo Piglucci, junto ali com o Miller e, claro, outros colaboradores. Mas esse livro ele trata então de vários outros aspectos que, segundo esses autores, não são, ou pelo menos não eram aspectos considerados de forma, ou pelo menos de maneira séria, ou pelo menos de forma um pouco mais clara, pela síntese moderna, que poderia então explicar a variedade de formas de vida sobre a Terra. Então, alguns desses aspectos que os autores trazem, que segundo eles seriam aspectos negligenciados então pela síntese moderna, inclui questões como, por exemplo, mecanismos relacionados à chamada biologia evolutiva do desenvolvimento, ou seja, a área da biologia que trata basicamente do desenvolvimento dos organismos, né, aquilo que a gente chama de embriologia, e relacionar isso com mudanças evolutivas. Um outro aspecto, segundo os autores, né, que também não eram considerados ou eram negligenciados, seria a chamada herança inclusiva, ou seja, a ideia de que, na verdade, outros tipos de heranças também podem acontecer nos organismos que não necessariamente sejam heranças genéticas. Um exemplo disso seria, por exemplo, a aprendizagem de novos comportamentos, que pode então ser repassado, né, entre membros de um mesmo grupo, de uma mesma família, de um mesmo clã ou algo parecido, e ser transmitido então gerações após gerações, mesmo que esse tipo de comportamento não tenha nenhuma relação genética.
Além disso, os autores também entendem que a ideia de construção de nicho era um aspecto negligenciado também, ou seja, que os organismos não necessariamente vão se adequar às exigências do ambiente externo, mas que na verdade os organismos evoluem junto com esse ambiente quase que ao mesmo tempo, construindo o seu próprio nicho. E um outro ponto também tratado pelos autores é a ideia de plasticidade fenotípica, que trata da capacidade dos organismos de alterar sua morfologia ou até mesmo a fisiologia de acordo com condições impostas pelo ambiente. Bem, esses são alguns dos aspectos tratados pelos autores, mas a ideia desse vídeo não é explicar cada um deles com detalhes e o que eles significam e se está certo, se está errado da parte dos autores, tudo isso que eles trazem, né, para nós. A ideia desse vídeo é muito mais trazer uma reflexão a respeito do que, na verdade, algumas pessoas dizem por aí a respeito, então, desta situação. Como esse canal é um canal destinado a ensino de evolução e combate principalmente a pseudociência do criacionismo e do design inteligente, claro que os nossos amigos criacionistas, né, não poderiam ficar de fora desse comentário, visto que os criacionistas eles propagam uma série de mentiras a respeito, né, da síntese estendida e da teoria sintética da evolução ou síntese moderna, como queiram chamar. Bom, onde está a confusão nessa história toda, então? A confusão está no fato de que os criacionistas se aproveitam de toda essa situação explicada por mim, agora há pouco, para poder dizer que existe uma crise na teoria da evolução, ou seja, na cabeça do criacionista, se há esse movimento entre alguns cientistas, alguns biólogos e filósofos da biologia, tentando estabelecer, digamos aí, um novo período ou um novo estágio da teoria da evolução e dar um novo nome para isso e chamar de síntese estendida, que é a proposta. Portanto, esses autores estão fazendo isso porque a teoria da evolução, na verdade, ela está falida, ela não explica de fato aquilo que deveria explicar e todo esse movimento seria uma tentativa de salvar a teoria da evolução. Essa, então, é a narrativa propagada por muitos criacionistas. E claro, isso não é verdade. Primeiramente, nem os autores proponentes aí da síntese estendida jamais disseram em momento algum que os mecanismos conhecidos, né, da teoria da evolução, da visão clássica de evolução, que inclui seleção natural, deriva genética, fluxo gênico, mutações, eles jamais disseram em momento algum que esses mecanismos não explicam a variedade de vida sobre o nosso planeta. Na verdade, eles apenas dizem que existem outros mecanismos que não eram contemplados então pela visão mais tradicional de evolução. Em resumo, é isso. E aí existe uma certa briga entre os defensores da síntese estendida e aqueles que acham que não há qualquer necessidade de se fazer aí, né, uma reanálise sobre a teoria da evolução e muito menos mudar o nome para qualquer outro tipo, né, de nome como síntese estendida e que na verdade a teoria da evolução ela já contemplava, né, desde os anos 50, 60 e 70 vários desses aspectos que os defensores da síntese estendida propõem. Então existe aí uma certa briga acadêmica entre, né, os defensores da síntese estendida e os defensores, né, da síntese moderna, da forma como ela está hoje, e que simplesmente esses aspectos levantados pelo pessoal da síntese estendida já eram conhecidos e que não eram de fato negligenciados. Então a briga ela acaba se concentrando um pouco mais nessas questões. E não porque eles estão brigando, porque a teoria da evolução está em crise, porque tem falhas e porque ela não explica XYZ. Nada disso. Bom, tanto é verdade que eu vou finalizar inclusive esse vídeo aqui lendo um trecho do Máximo Piglucci no capítulo introdutório, que é o seguinte: não importa qual será o resultado final dessa discussão aí da síntese estendida, né, que ele está mencionando. 150 anos após a publicação do Origem das Espécies, a teoria da evolução está ainda construindo ou fazendo um enorme progresso em sua capacidade de explicar o mundo vivo.
acho que ficou mais claro do que sol ao meio-dia, né? Que não há nenhuma dúvida a respeito, né, pelo menos por parte dos defensores da síntese estendida, de que os mecanismos de que a teoria da evolução invoca para explicar a diversidade da vida são mecanismos que de fato cumprem o seu papel explicativo. A única questão é que eles entendem que existem outros aspectos que não são considerados e poderiam então ser incluídos nas explicações evolutivas. Bom, pessoal, então é isso. Agradeço a audiência de vocês, espero que tenha ficado claro e aguardem aí que eu vou fazer provavelmente um outro vídeo explicando melhor essa questão da síntese estendida, né, que a ideia de hoje foi só apenas fazer um breve comentário a respeito aí das distorções que os criacionistas trazem sobre ela. Muito obrigado e até a próxima.